não, eu vou pro serviço público porque ali eu tô garantido. Aham. Mas não é assim, Não. qual é o dever do servidor público? É É servir servir. ao público. O Então, nome já como fala, é que né? você quer ser servidor público e não servir ao público? Não existe isso. É. Não existe uma coisa dessa, assim. Uhum. Então, e isso eu tenho, não puxando a sardinha pro meu lado, mas eu tenho muito orgulho que em todos esses anos, principalmente quando eu trabalhei lá na ponta, lá no CRAS, até quero mandar um beijo para as meninas do CRAS, do Brejaru, que Uhum. até hoje me sinto muito acolhida lá quando vejo elas. E porque nunca chegou uma pessoa lá no CRAS, eu trabalhava na recepção Uhum. administrativo, nunca ela chegou e eu disse assim, ó, não, não é aqui. Uhum. Que na maioria das vezes é isso que acontece. Não, não é, não. A senhora espera um pouquinho, não é aqui. Vai lá, pergunta, busca, sabe? Então, você tem que servir bem aquele público. Uhum. Mas tem esses ajustes. Às vezes a pessoa não está feliz ali. Então vamos colocar uma outra pessoa que se identifica naquela função ali e Uhum. vamos fazer. São pequenos ajustes. Uhum. Hoje, eu vou te dizer, evoluiu muito. Nos últimos 2 anos, a prefeitura investiu muito em capacitação. Uhum. Boa tarde, galera! Estamos aqui com o Pod Talk em mais um episódio, né, do nosso Poder em Pauta. E hoje nós estamos aqui recebendo a Letícia dos Anjos, ela que é candidata a vereadora pela cidade da Palhoça. E a primeira mulher que eu recebo aqui no meu podcast, eu entrevistei alguns candidatos aqui da Palhoça, mas é a primeira mulher que vem. Quero te dizer, seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por se colocar à disposição para se expor, falar sobre aquilo que você acredita, sobre aquilo que você defende, viu, Letícia? Seja bem-vinda. Eu te agradeço, Renata, principalmente pela oportunidade de dar voz a nós aqui na Palhoça, porque nós não temos horário nem de rádio nem de televisão. Então, esse espaço aqui que tu está proporcionando para nós é muito valioso. Né? A gente ter como falar com os nossos eleitores através de um podcast gravado aqui na nossa cidade. Então, assim, é maravilhoso. Te agradeço mesmo e vamos no É nosso isso papo. aí. Letícia, a primeira coisa, né, que eu acredito que aquele que ainda não te conhece gostaria de saber é quem é a Letícia dos Anjos. Fala pra gente quem é você. Então, eu sou Letícia Gonçalves dos Anjos, Uhum. sou natural do Rio Grande do Sul, moro aqui em Santa Catarina há 20 anos, 18 anos em Palhoça. Então, pela minha idade, eu já sou mais catarinense do que gaúcha e sou simplesmente apaixonada pela Palhoça. Desde que nós viemos morar aqui, foi aqui que a gente criou o nosso filho mais velho e agora tem uma pequena com 15 anos de diferença um do outro. Que corajosa. E então, para mim, Palhoça é tudo. Uhum. Eu amo essa cidade. Foi aqui que a gente se desenvolveu. Vi muito crescimento ao longo dos anos. Palhoça se desenvolveu muito e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. Eu Uhum. trabalho há 11 anos na prefeitura. Sou Uhum. servidora pública efetiva e comecei trabalhando no CRAS, no Brejaru. Trabalhei por 3 anos e fui convidada a trabalhar no RH. Eu me Uhum. formei em gestão de pessoas e fui convidada a trabalhar no RH. Fiquei mais ou menos 6 meses cuidando dos processos de ponto. E quando a Rosângela Campos assumiu a secretaria, ela me convidou para ser gerente do RH. E Uhum. ali eu permaneci por quase 8 anos. Entendi. Aí, atualmente eu estou no PROCON, né, lotado na Secretaria de Defesa do Cidadão, cuidando da parte de gestão de recursos humanos lá também, que é PROCON e o DIBEA junto. Entendi. Ah, que legal. Então já existe toda uma história, né? Então acredito que foi já do seu trabalho, já junto com a prefeitura, que surgiu essa vontade de servir diretamente o povo como representante, né, na Câmara de Vereadores. Como que surgiu essa vontade de sair, não deixa de ser servidora É. pública, vai continuar sendo, mas, né, de sair ali do teu cargo mesmo de servidora pública para agora servir o povo como vereadora. Como que isso aconteceu? Então, Uhum. nós já temos uma longa história aí na política, na questão da forma de bastidores, né? Nós estivemos presentes em praticamente todas as manifestações que tiveram em Uhum. Florianópolis, né? Que aqui em Palhoça a gente nunca teve um núcleo assim
que fosse para o debate, que fosse para a rua. E desde 2013, nas questões lá dos 25 centavos, começou assim, a gente começou a ir para a rua e participar efetivamente assim das questões da movimentação, né? Uhum. O país foi começando a tomar rumos perdidos, digamos assim, e nós não poderíamos nos calar. Nós já Sim. tínhamos um filho, então Uhum. que país a gente queria deixar para ele? Então, é só uma frase do nosso ex-presidente Bolsonaro que ele diz: vocês não sabem a força que vocês têm. Sim. Então, e é verdadeiramente isso. O povo ainda não sabe a força que ele tem. E Uhum. todos esses movimentos que foram para a rua, que hoje estão trazendo um Brasil mais forte, né? Uhum. Então, começou ali, nessa movimentação de protestar, de ir pedir o impeachment da presidente Dilma. Uhum. Então, aí foi surgindo essa vontade. Entendi. E aí, depois das eleições que o Lula se reelegeu, aí a vontade ficou maior. Aí foi onde eu procurei o PL aqui na Palhoça Uhum. e me enfiei de cabeça. E a convite da Uhum. presidente do PL Mulher aqui da Palhoça, Marta, eu aceitei esse desafio. Conversei com o marido, né? Uhum. Vamos, ele disse, vamos, então vamos. Estamos aqui. Entendi. É, realmente eu acredito que nós estamos vivendo um novo tempo na política. Realmente o povo está acordando, apesar de ter uma máxima em que um reino dividido não prospera. E eu vejo que essa polarização gigantesca que a gente está vivendo não está nos ajudando. Não é sobre Bolsonaro e sobre Lula, Exatamente. é sobre o povo que está sendo totalmente desassistido nessa briga. Essa briga entre um ou outro só faz bem para os dois. Para mais ninguém. Por quê? Para eles dois é necessário que essa briga continue. Tanto para o Bolsonaro continuar sendo a figura de direita, Exato. quanto para o Lula continuar sendo a figura da esquerda. Mas o povo precisa entender que não existe super-herói na política, porque ninguém faz política sozinho. Não adianta nada, né, Bolsonaro como foi, e eu vou sempre defender que ele foi um excelente presidente, apesar de ter acontecido tantas coisas nos É 4 anos verdade. de governo dele. Mas ele foi sim, né, o único presidente da história do Brasil que conseguiu reduzir os impostos. Verdade. Então, isso nunca ninguém vai tirar do Bolsonaro, porque ele foi o único na história que fez. Mas ao mesmo tempo a gente também via que faltava um pouquinho de política ali, porque o Bolsonaro não é um cara Um político. jogo de Um jogo de cintura, cintura de falar com o povo, de lidar exatamente. com a situação da pandemia e tudo mais. Também não dá pra passar pano pra ele sobre as grandes besteiras que ele disse em rede nacional. Mas também, se for pra falar sobre isso, o presidente Lula fala uma besteira a cada 2 segundos e ninguém Exatamente. tá caindo matando em cima dele, porque a gente sabe que a nossa mídia hoje é uma mídia completamente de esquerda, Exatamente. E né? eles são totalmente parciais e Totalmente. não é sobre o que se fala, é sobre quem fala. Uhum. Então é muito diferente eu de esquerda, digamos assim, Uhum. falar e uma pessoa de direita falar. É. Então, tudo isso eu concordo com a tua fala, mas hoje o Brasil agora que está descobrindo o que é a direita de verdade, Sim, porque né? a direita nunca foi organizada, né, quanto a Exata. E esquerda. isso a gente, em algumas falas, algumas reuniões, a gente vem trazendo isso, né, no PL, que a esquerda é uma minoria muito barulhenta. E Uhum. eles se organizam muito rápido, eles se levantam e vão. Eles não têm medo. Aí a direita fica assim: ah, mas o fulano vai. Uhum. Então, deixa o fulano ir, mas não é assim que a coisa funciona. A gente É. precisa exatamente do que tu falou, união. É, A união, nós temos ótimos deputados, ótimos senadores, mas a gente precisa de união. Eles precisamos. precisam se unir, porque o povo dividido realmente não vai prosperar. Não, não tem como prosperar, né? Isso é bíblico, é real. Acho que a Bíblia é o livro mais antigo do mundo, porque tudo que tá escrito lá é É verdade. os maiores ensinamentos da vida. Porque não tem como questionar, né? Porque a gente vive isso na realidade. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre qual é a tua principal pauta de defesa, além de ser mulher, né, e representar
a mulher numa Câmara de Vereadores 100% masculina. Exatamente. Imagina só o tamanho do desafio que tu tens pela frente, né? Já começa por aí, sabendo que a Palhoça não tem nenhuma representante mulher e que ser a minoria num lugar onde só existe homem já é muito difícil. Nós mulheres sabemos disso. A gente tem que, eu falo assim que a gente tem que matar uns 2 leões por dia. Mas não são os leões que a gente tem que tomar cuidado, são com as cobras. E as antas. E as Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, de como é ser mulher num mundo tão masculino quanto é a política. É complicado, é um pouquinho difícil, até mesmo na campanha na rua, o primeiro dia que nós saímos para fazer campanha, porque nós estamos aí na rua sempre. E o primeiro dia, a primeiras mulheres que eu abordei, elas me olharam e perguntaram assim: te botaram a trabalhar para quem? Olha só. Ai. Aham, e eu tava com bottom e eu peguei Uhum. assim: eu estou trabalhando para mim. Fiz assim. Uhum. Aí você vê que elas mudaram completamente assim o rosto, a fisionomia, já foi outro tratamento. Ai, que bacana, não sei, foi outra recepção. Mas por quê? Porque existe aquela fala de que aquela, né, aquela Máximo. crença de que nós estamos trabalhando em prol dos homens. Sim. Então, é complicado. Também ouvimos, eu e a minha amiga estávamos na rua e uma senhora falou para mim assim: eu não me envolvo de política. Lugar de mulher é lavando roupa e louça em casa. Você ouviu de uma De mulher uma isso? mulher eu ouvi isso. Então, que lugar. Política é coisa para homem. Então, se nós mulheres, nós mesmas tivermos esse pensamento, a gente nunca vai ocupar esse espaço. Além de nunca ocupar esse espaço, a gente nunca vai conseguir dar voz para as mulheres e Exatamente. resolverem as pautas que é somente feminina. Eu vou te dar um exemplo e eu entendo plenamente por que Palhoça, por exemplo, não tem creche em período integral. Sabe por quê? Porque não tem nenhuma mulher lá. Homem sabe o que é ter que largar a carreira para poder cuidar de filho? Não Não. sabe, Letícia, porque eles nunca tiveram que lidar com isso. Porque eles fazem filho e a mãe, a esposa que cuida, a avó que cuida, enfim, eles não têm esse tipo de responsabilidade. Então, como que eles vão pensar em algo que eles não sofrem? Né? Então, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre essa demanda que a Palhoça tem de não ter creche de tempo integral e as mulheres terem que ficar, não conseguir criar um ambiente seguro, né, para os seus filhos. Exatamente. Então, Renata, em todos esses 130 anos de Palhoça, só 4 mulheres foram eleitas em Palhoça. Eleitas. Surgiram algumas como suplente, mas por curto período. E eleitas somente 4. Então, é uma história muito longa, sem ter mulheres ocupando esses espaços. E agora a Palhoça pulou de 17 para 21 cadeiras. Então, é mais do que necessário que pelo menos uma ou 2 cadeiras sejam, claro que o ideal seria mais, mas pelo menos um pouco de representatividade tem que ter. Essa questão da creche, eu fui mãe muito nova, eu fui mãe com 17 anos de idade. Eu também. Então tu sabe o que é. Sei. Então, até 3 anos, quando nós viemos morar para cá, ele tinha 1 ano e 8 meses. Então, que segurança eu tenho de deixar ele mesmo que numa creche integral? Então, é complicado essa situação, realmente, tanto que uma das minhas pautas é criar o voucher educacional, que vai ser o voucher para colocar as crianças na rede privada, já que o município ele já não dá conta dessa demanda, principalmente por causa da questão da imigração. Nós temos muita gente imigrando para cá. Antes eram muitos os gaúchos paranaenses, agora a gente está recebendo muita gente do norte e do nordeste. É verdade, gente. Sou de Rondônia. Estou aqui. Viu? Estou aqui vivendo nessa cidade maravilhosa, mas sem de entender que é também de minha responsabilidade cuidar do ambiente onde eu tô, né? Eu acredito que isso aqui foi criado exatamente porque eu não consigo imaginar eu viver num lugar e eu não poder contribuir, nem que seja minimamente fornecendo o meu espaço para poder dar voz para que as pessoas possam falar de suas propostas, dos seus projetos, porque tudo é política. E eu só vim morar aqui porque aqui é melhor do que lá. Mas se eu quero que ainda seja melhor do que o que está, eu não posso ficar imóvel, parada, esperando cair do céu, né? As eleições municipais
na minha opinião, são as eleições mais importantes, porque é a única eleição que tem o poder de mudar a minha vida de verdade, porque é nas eleições municipais que se tampa o buraco da minha rua, é nas eleições municipais que consegue organizar o caos que é a saúde pública e que eu posso ir, me sentir segura para ir no posto de saúde, ou para que eu tenha uma creche para deixar o meu filho, ou que a educação básica seja levada em consideração para que a gente não fique criando esse monte de analfabeto funcional que tem sido o crescimento dos nossos filhos na educação pública. Então, eu não conseguiria, porque eu não conseguia lá em Rondônia também me isentar desse cenário, porque eu acredito que se todo mundo fizesse um pouquinho aquilo que está dentro do alcance dela, a gente já estaria vivendo algo melhor e maior. E eu queria saber de você o que você pensa a respeito da função, é claro, de vereador, mas como que você imagina trazer a sociedade para perto, né, da tua gestão enquanto vereadora da Palhoça? O vereador, ótima pergunta. Ele tem que estar na rua. E eu vejo isso na campanha. Muita gente fala para mim. Uhum. Muitas pessoas, principalmente idosos, disseram assim: ah, ele só vem aqui de 4 em 4 anos. Ah, vem aqui na minha rua, vem perguntar o que que eu tenho só de 4 em 4 anos. Isso é um absurdo. O vereador tem que estar na rua. Sim. São sessões 2 vezes por semana na Câmara? Tu tens 3 dias para não estar na rua. Tu vai falar com aquele eleitor, tu vai naquela rua onde tu foi mais bem recebido, tu vai voltar lá, tu vais falar com aquelas pessoas, tu tem que fazer um canal direto, seja no Instagram, seja agora a gente tem WhatsApp, tem Telegram, tem tantas formas de comunicação. Sim. E uma coisa que eu sempre falo para a população, porque eles são muito acessíveis. E eu me surpreendi, vou dizer bem a verdade, eu me surpreendi com a recepção calorosa, porque eu achei que o pessoal estaria mais arredio. Sim, mais saturado, né? E graças a Deus, não. Parece que o pessoal tá acordando e vendo assim, não, eu preciso entender da política. Então, é isso que eu quero fazer. É um gabinete aberto, com um registro de demanda e dar a devolutiva dessas demandas, porque não adianta eu só receber, eu tenho que devolver. Claro. E o que eu sempre digo, assistam às sessões da Câmara. Não existe nada mais esclarecedor do que você assistir à sessão da Câmara. Sim. Lá você vai ver o que eles estão fazendo, o que está sendo pautado, o que não está sendo pautado, o que foi levado à revelia. Então é assistir de perto, é ver de perto. É coisas que a gente vê em Florianópolis, por exemplo, na Câmara. É o gabinete, o assessoramento dos vereadores fazendo a live da transmissão ao vivo no Instagram daquele vereador. Sim. Então, se você já tem a empatia com aquela pessoa, você vai assistir. É verdade. Se você acompanhou, se você votou, né? Eu falo que a gente precisa ter esses canais e a política vai mudar ainda muito nos próximos 4 anos, principalmente por conta dessa questão digital. O vereador que não tiver presença digital, eu acredito que ele vai matar a carreira política dele daqui para frente, porque as pessoas estão cada vez mais conectadas e é cada vez mais fácil pesquisar sobre cada um dos candidatos. Então, a gente volta a falar aqui, se você ainda está estudando em quem você vai votar, que é o meu caso, né? Sempre que vem um candidato aqui e eu moro lá em Florianópolis, então eu acabo votando lá, mas sempre que eu recebo um candidato de Florianópolis, eles pedem o meu voto, eu falo assim, você já tem candidato? Eu falei, tô entrevistando. Tô entrevistando, depois que eu fizer todas as minhas entrevistas, eu vou chegar na minha conclusão. Por que disso? Porque as pessoas precisam entender que o cargo de vereador, a eleição é o processo seletivo para contratar o meu representante na Câmara dos Vereadores. Então, primeiro, você como gerente de RH, a gente vai falar bastante sobre isso aqui agora, mas assim, ó, todas as vezes que a gente prepara um processo seletivo para contratar alguém para trabalhar conosco, a gente analisa todas as capacidades técnicas que essa pessoa tem para atender a demanda da minha vaga. A gente, às vezes, faz algum teste comportamental para poder entender qual é o estilo comportamental dessa pessoa. A gente faz testes para poder saber qual é a linguagem que ela mais entende, se ela é visual, se ela é sinestésica, se ela é auditiva, para a gente poder conseguir se comunicar com essa pessoa. A gente faz tudo isso quando a gente está falando de empresa privada. Por que quando é no setor público pode entrar o Zezinho do cachorro-quente? Eu não tenho nada contra o Zezinho do cachorro-quente, mas o que eu quero dizer é que se eu estou selecionando uma pessoa para ser o meu representante na Câmara de Vereadores,
o mínimo que ele tem que ter é a capacidade técnica de entender o que ele está fazendo lá. E o porquê que ele foi eleito para estar lá. Porque a gente vê vereadores que só aparecem de 4 em 4 anos. E pior, né, Renata? A pessoa não consegue concluir uma ideia. Sim. Quando você chama aquela pessoa para o debate, ela não consegue encerrar aquele ciclo. Uhum. Aí você vai olhar, vai puxar lá na Câmara os projetos de lei. Em Uhum. 4 anos, a pessoa apresentou 2 projetos de lei úteis. Sim. Então, não tem como. Você tem que fazer essa análise. Tem que fazer. Tem que fazer. Ah, é porque é o meu vizinho, é meu amigo, vou votar nele porque... Mas esse seu amigo, ele tem essa capacidade? Ele está disposto... Não é só ter a capacidade. Ele tem que estar disposto. Tem que estar disposto a ouvir Uhum. os outros. Sim. Então, isso tudo são coisas... Deveria ser uma grande entrevista. Uhum. Mas, infelizmente, não é. E a eleição municipal é a mais difícil. Uhum. É a mais difícil, porque na mesma família, às vezes, você tem 3, 4 parentes Sim. que são candidatos. Uhum. Aí você olha, 1, 2 tem mais uma capacidade. Ah, mas eu vou votar naquele lá porque é o tio mais querido. Uhum. Então é difícil, é complicado. E é difícil você... E uma coisa que me incomoda um pouco é quando a gente diz assim, nós temos que eleger uma mulher. Uhum. Concordo perfeitamente, nós temos sim que eleger uma mulher. Mas a gente precisa colocar uma mulher capacitada. Claro. A gente não pode colocar uma pessoa naquele lugar só porque ela é mulher, só porque ela é negra, só porque é deficiente. Então, a gente não pode. A gente tem que qualificar. Da mesma forma que às vezes a gente escuta, né, alguns partidos falando, porque o nosso partido valoriza a mulher. Mentira! Tá cumprindo a lei, porque se não cumprir a lei, ela não vai. A cota... Cai a chapa toda. Agora houve um problema lá no Rio Grande do Sul, não sei se você acompanhou. Não, Um deputado federal, o Marcon, eles estão tentando derrubar a legislatura dele, porque eles estão dizendo que o Partido Novo colocou uma mulher laranja. E no fim não foi. A coitada entrou com uma semana para o fim da eleição. Ela fez o máximo, ela ainda fez 40 votos. Aí, entrando na última semana, só que eles querem derrubar a legislatura do deputado por causa dessa mulher. Olha o prejuízo que isso causa para um deputado que é ativo. E vai cair todo um programa de trabalho. Ele é muito ativo na Câmara de Deputados, vai cair tudo por terra. Por causa da cota que não foi. Então, assim, mulheres. eu sonho, Letícia, com a fase que nós vamos viver, de que não vai existir a regra de 30% de mulheres na candidatura. Mas que vai existir, no mínimo, 30% de mulheres na Câmara. Nas câmaras, no Senado, Senado. Em todas elas, seja municipal, estadual ou federal. As mulheres têm que estar lá, porque que nem a gente falou aqui até agora, as nossas pautas os homens não vão defender. E aí agora eu vou novamente entrar num assunto bem polêmico, que foi o que aconteceu ontem ali, né, em rede nacional, a respeito do debate do Datena e do Pablo Marçal. E esse é um assunto que me indigna muito, porque eu vivi um abuso. E eu sei que a mulher não tem voz quando a gente tá falando de abuso sexual. A gente é que tem que provar que a gente foi abusado, sendo que na maioria das vezes o abuso acontece em portas fechadas dentro do escritório, ou em portas fechadas dentro de um apartamento, de um quarto. Então, assim, como que você prova na justiça que houve essa agressão? Entende? Então, assim, eu acho que só mulher sabe medir essa dor. Só a mulher sabe entender que nós não temos voz quando a gente tá... Porque é a nossa palavra contra a palavra de um homem. A gente é invalidada no trabalho, porque a gente já ganha menos. Nós somos invalidadas em tudo quanto é lugar, porque na política, porque política é coisa de homem, não é coisa de mulher. A gente tem que ficar provando o nosso valor em todo tempo, e na violência não é diferente. E eu repito aqui, eu não tô acusando o candidato da Atena de ter sido realmente um abusador, não. Mas eu tô dizendo que a realidade de 80% dos casos de denúncia de abuso sexual, nem a família acredita na mulher, quem dirá a justiça. Exatamente. Eu não chego nem na questão tanto da mulher, mas na questão da criança. Que a minha pauta é bem voltada à questão da proteção da infância.
Isso para mim é bem sólido, sabe? Uhum. Então, todo mundo olha e acha engraçadinho quando a criança te fala uma coisa assim: ah, é gorda, ah, a tia tá feia. Não, criança não mente. Mas por que que quando aquela criança vai denunciar um abuso que ela sofreu, não, Todo tu mundo tá tem pros certeza? ouvidos. Tá pros Não, ouvidos. mas o tio tava brincando com você. Uhum. Não, foi uma brincadeira, você que entendeu errado. Por É. quê? Por que que na hora das verdades a criança nunca mente? E Uhum. por que que quando ela vai expor a dor dela, ela é invalidada, ela é questionada, ela é colocada em xeque? É verdade. E sem falar de tudo que a gente passa, da vergonha, a criança tem vergonha, ela sabe que se ela falar ninguém vai acreditar ou Ela tem vai medo de duvidar, apanhar ela muitas tem medo de vezes. apanhar, na maioria das vezes o abusador tá fazendo um monte de ameaças pra ela, então Exatamente. ela vai gerando um monte de medo, e eu fico muito feliz de saber, né, que existe candidatos que estão preocupados com essa pauta, e eu queria saber, assim, de você, que já trabalha no setor público há bastante tempo, quais são as principais áreas que você acredita que dá pra fazer alguma coisa sendo vereador, porque assim, quando você tá do lado de dentro, você começa a enxergar, e eu não tô falando mal do prefeito, não, eu tô dizendo que ele só teve 4 anos, ele ainda nem teve tempo Nem de fazer amadureceu tanta ainda. coisa, não amadureceu e tal, e a gente sabe que é todo um processo, né, de política, mas quem já tá há 9 anos ali trabalhando no setor público já conseguiu identificar, né, algumas áreas que estão desassistidas e que pode fazer alguma coisa. Quais foram essas principais áreas que você pôde observar? Hoje o que eu vejo, assim, é a questão do alocamento dos recursos humanos, do Uhum, olhar bem do gestão de recursos humanos. uhum, Porque nesses 8 anos aí na assistência, muitas vezes a gente via aquele funcionário, não é que incomoda, mas é aquele que está sempre insatisfeito, aquele uhum, servidor que falta, que coloca testado, e era só um ajustezinho de vaga que precisava, uhum, né? Tira desse lugar, vamos botar o fulano. Tem uma amiga minha, não vou dizer o nome dela, mas ela sabe que é dela que eu tô falando, aham, que era um problema, assim. uhum, E vivia lá no RH e todo mundo reclamava. E um dia eu disse assim: Ô, fulana, quem sabe tu vai trabalhar lá nesse lugar entregando notificação? uhum. Pronto, Resolveu. se achou. Uhum. Então é isso, a gente falta esse olhar quanto gestão de recursos humanos de alocar a pessoa certa no lugar certo. É que na É verdade isso que a gente precisa. eu vejo que falta isso no próprio estilo de processo seletivo que é o concurso público. Então, A pessoa faz o concurso público porque ela quer ter a estabilidade, mas dentro do serviço público tem infinitas áreas de atuação. Eu concordo plenamente com você que a maior insatisfação de nós, como os consumidores do serviço público, é é de a que a gente gestão encontra realmente lá o funcionário do posto de saúde que atende mal. ai, a gente tem que respirar bem fundo nessas horas para não, porque a minha intenção aqui não é ofender e não é nada com nenhum servidor público, imagina. Eu sei que não é fácil a vida de vocês também, porque Não, vocês nós têm que temos cuidar, pessoas porque assim, ó, maravilhosas. vocês têm que cuidar das pessoas e vocês não estão sendo cuidadas. Exatamente. E é muito difícil dar aquilo que a gente não recebe, né? Então, assim, se o servidor público não está sendo cuidado pela gestão, como que esse servidor público vai cuidar da população? Né? Então, eu entendo o que você quer dizer. Eu acho que realmente, enquanto gestão, o gestor precisa analisar isso. Não é porque você passou num concurso e você foi colocado aqui que você tem que morrer aqui fazendo aquilo que você não gosta, fazendo aquilo que você não tá feliz. Ao mesmo tempo, também eu vejo que o servidor público, às vezes, eu vou falar por mim, eu acabei de fazer uma migração de carreira. Eu larguei 9 anos de banco, já estava como gerente ali porque não era o que me deixava feliz. Eu estava lá somente por causa do dinheiro. E o dia que eu falei assim, não, o dinheiro não paga a minha saúde mental e emocional, e eu botei um basta nisso e vim cuidar da minha vida, galera, eu não deixei minhas contas sem pagar, não. Elas estão sendo pagas. Então, assim, ficar num lugar que você não tá feliz só pelo dinheiro
você só vai adoecer a longo prazo e vai chegar lá, o dinheiro não vai ter feito sentido. Então é melhor você também tomar a posição de mudar a tua vida, a tua Mas é carreira. exatamente isso. Hoje eu vejo muito isso. Ah, não, eu vou pro serviço público porque ali eu tô garantido. Aham. Mas não é assim. A gente, qual Não. é o dever do servidor público? É É servir servir. ao público. O Então, nome já como é fala, que né? você quer ser servidor público e não servir ao público? Não existe isso. É. Não existe uma coisa dessa, assim. Uhum. Então, e isso eu tenho, não puxando a sardinha pro meu lado, mas eu tenho muito orgulho que em todos esses anos, principalmente quando eu trabalhei lá na ponta, lá no CRAS, até quero mandar um beijo para as meninas do CRAS, do Brejaru, que Uhum. até hoje me sinto muito acolhida lá quando vejo elas. E porque nunca chegou uma pessoa lá no CRAS, eu trabalhava na recepção Uhum. administrativo, nunca ela chegou e eu disse assim, ó, não, não é aqui. Uhum. Que na maioria das vezes é isso que acontece. Não, não é, não. A senhora espera um pouquinho, não é aqui. Vai lá, pergunta, busca, sabe? Então, você tem que servir bem aquele público. Uhum. Mas tem esses ajustes. Às vezes a pessoa não está feliz ali. Então vamos colocar uma outra pessoa que se identifica naquela função ali e Uhum. vamos fazer. São pequenos ajustes. Uhum. Hoje, eu vou te dizer, evoluiu muito. Nos últimos 2 anos, a prefeitura investiu muito em capacitação. Uhum. Nós tivemos ótimas capacitações, ótimas palestras. Então, tá trazendo a questão do servidor. Precisa avançar? Precisa, Uhum. né? Porque é desgastante, sim. Principalmente quando a gente trabalha com reclamação no tipo Procon, o CRA. Por que que eu digo? A pessoa que vem procurar um serviço público, ela não vem feliz. Não. Porque você vai procurar saúde, o que que você tem? Tá doente? Uhum. Você vai na escola do seu filho, porque foi chamado. É um problema? É Você já não vai problema? pra lá feliz Procon, mesmo. o que que você vai fazer no Procon? Reclamar, gente. Então, assim, o CRAS é a Uhum. porta de entrada da assistência social. Então, a pessoa já vai lá porque ela tá com alguma demanda, porque ela tem um problema para resolver. É, Então, a gente tem que se preparar psicologicamente. sim. E aí eu volto lá na questão do Dateno, que é uma pessoa Uhum. que não tinha psicológico para e que não Nenhum. tem psicológico nenhum para estar à frente de uma prefeitura. Não. Porque você imagina o prefeito Eduardo Frécia fazendo campanha na rua, chega um e diz assim: ah, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele vai sair batendo no morador, no, Não, né, no não. munícipe. Gente, Não existe um negócio não. desse. Ele tem que ouvir, É. né? Nós temos que ouvir. E existe uma regra básica, né, sobre qualquer coisa que é dito. Se é verdade, não existe o que você pode fazer. É verdade. Então, ouve calado e fica na boa. É Promete mentira? melhorar. Exato. Agora, é mentira? Aí é que você tem que ignorar mesmo, porque o cara tá levantando uma mentira sobre mim. Você acha que eu vou ficar assustado ou Debatendo. debatendo sobre uma mentira? Eu não tenho que provar, né, nada pra ninguém a não ser pra justiça ou pra esposa dele ou Exatamente. pra, enfim, pra essas pessoas talvez ele devesse satisfação, mas agora ele podia muito bem ter contornado a situação e trazido tudo a favor dele, porque eu também não sou a favor desse método tão agressivo quanto é o do Pablo, que ele é agressivo demais em algumas situações. Não estou defendendo ele, mas o que o Datena fez foi inadmissível e, na minha opinião, a candidatura dele devia ser Eu cassada. também. Eu acredito que deveriam retirar, porque por muito menos as redes É, do Pablo foram suspensas. exatamente. Então, como que aí o outro agrediu fisicamente, verbalmente Não, e ele e aí vem segue? a imparcialidade. A imparcialidade. Eu me lembro na época em que o Bolsonaro teve aquela discussão com a Maria do Rosário e ele soltou uma frase completamente horrível, que na época eu fiquei revoltadíssima e tal com ele, mas também depois fui ver o sensacionalismo da imprensa e aí eu A acabei entendendo a distorção da distorção de coisa tudo. toda. Mas é claro, um homem nenhum pode virar para uma mulher e falar que ela merece, né, ser estuprada e tudo, mas olha todo o contexto que a mídia fez em volta disso durante uns 6 meses se falando disso. Hoje, o que eu pude Mas ver até na hoje, né? mídia, hoje o que eu pude ver na mídia é as pessoas não chamando o Datena de agressor, mas falando que o Datena não suportou as agressões verbais do Do Pablo Pablo. Marçal.
Gente, a que ponto nós chegamos? É. Em que a mídia consegue ser tão imparcial com a esquerda e com a direita nesse ponto de tratar uma agressão verbal, como foi a do Bolsonaro com a Maria do Rosário, como o fim do mundo, e tratar uma cadeirada que quebrou uma costela e machucou o braço de uma pessoa como sendo culpa da vítima. Culpa Então, assim, a imparcialidade é um problema na nossa política nacional. Graças a Deus que municipalmente a gente ainda não vê tanto isso, apesar de existir, né? Entre a briga ali entre um setor e outro. Mas eu acredito muito que a mudança começa nos municípios. É aquela frase que eu gosto de usar, né? A gente precisa fortalecer a base pro topo ficar firme. Porque se não tiver uma base sólida. E no final, gente, se vocês forem observar, um deputado estadual, ele começou lá como vereador a Ele já história não brilhou de política início. dele. Ele já não foi de. Alguns sim, mas a maioria não. Eles começaram a vida política deles, foi dentro de prefeitura, sendo secretários, foi na base, foi no município que esse interesse surgiu para daí ir galgando, né, os outros cargos do serviço público. Queria que você falasse realmente, assim, de alguma outra pauta que você não tenha falado. Eu vi que você falou que você defende muito as crianças. Então, além, né, daquele plano que você comentou, se existe algum outro voltado para eles e se tem algum outro projeto que você quer evidenciar, né, que você defende, uma pauta que você defende, queria que você falasse sobre isso. Então, eu até vou rir um pouquinho porque é o Cacá, né? É a menina dos meus olhos, é o Cacá. Só que o meu marido chama de Caca. Aí a gente faz a. Aí assim, é o Caca. Eu digo, não é o Caca, é o Cacá. É o Centro de Atendimento à Criança Atípica. Porque hoje, Renata, a gente fala muito na questão do autismo. Mas existem muitas outras neurodivergências que não são tão pautadas. A nossa filha, ela ainda não tem diagnóstico, mas ela teve um atraso de fala. Sim. E ele já tá em fase de diagnóstico, me deram um nome lá muito esquisito, que eu nem consigo gravar. Mas ela tem essa... E aí eu senti muita falta disso. Sim. De ter esse apoio, não só para a criança, quanto para a família. Hoje o município, ele tem um programa UTEA, que é voltado para o autismo. Só que ele não engloba o restante das outras neurodivergências. Sim. E a gente precisa, porque hoje em dia é assustador o número de crianças autistas ou com TDAH ou com qualquer outro nível de neurodivergência. Então a gente precisa, é assustador. Não sei se antigamente nós não tínhamos tantos esses diagnósticos. É que assim, ó, eu vou te dizer pelo pouquinho que eu estudei sobre o assunto e eu acho que faz muito sentido. Eu acredito que a nossa alimentação dos últimos anos tem gerado essas crianças com essas neurodivergências. Eu acredito que a alimentação das crianças contribui para as neurodivergências. Eu acredito que o excesso de telas contribuem para que tudo isso aconteça. Eu vou te dar um exemplo. Uma criança que nasceu nessa era agora, na era dos reels, do digital, na era dos cortes, na era do arrasta o dedo pra cima, imagina que ele tá levando pro cérebro dele um estímulo a cada 3 segundos, é muito rápido. Aí essa criança, que já tem isso na casa dela desde muito cedo, porque os pais perderam a noção ao dar uma tela para uma criança de 2, 3 anos, pelo amor de Deus, pais, isso é culpa sua. Isso é responsabilidade sua, não é da escola, não é do setor público, não é de nada. O professor não compra um celular e entrega pro teu filho. Quem faz isso é você. Então, você tem que entender que a responsabilidade é sua. Existem duas coisas que mudam neurologicamente uma criança. O excesso de telas, porque a gente já viu que o efeito disso no cérebro é o mesmo efeito do crack. Gente, isso é muito sério. Se a gente que já veio de uma parte mais não digital. A gente viveu metade da vida analógica, né? Metade da vida. E a gente já tem uma certa... Eu não tenho muita paciência, vou te dizer bem a verdade, de ver vídeos longos. A não ser que seja um assunto que me chama muita atenção. Não vai, a gente faz o quê? Ver cortes. Aí você imagina as crianças, né, que já nasceram nessa época. Aí a gente pega essas crianças que já estão nesse mundo aceleradíssimo da internet e aí a gente leva elas pra escola.
onde é completamente analógico. E aí você quer que essa criança fique 4 horinhas ali do período escolar dela, sentada, sem conversar, que ela preste atenção no professor. Nanana. Que dia, Letícia, que isso vai dar Aí, certo? às vezes, pega aquele professor mais antigo, digamos assim, que não traz uma interação com a criança. Aí se perdeu total ali. Então, assim, eu vejo que existem muitas coisas envolvidas nesse assunto. O excesso de açúcar, as nossas crianças estão tendo acesso ao açúcar cada vez mais cedo. A gente também sabe que o açúcar é uma droga tão viciosa quanto cocaína. É só pegar os estudos. Eu não tô falando estudo meu, é de Harvard, é de, né, da Mackenzie. São as maiores universidades do mundo que já fizeram todos os estudos sobre isso. E a gente percebe no Brasil que tá cada vez mais difícil comer saudável, porque a comida saudável tá ficando mais caro do que porcaria. Então, quando a gente pensa que a nossa população é uma população muito carente e que o máximo que elas conseguem oferecer na alimentação dos seus filhos é arroz, feijão, talvez uma carne, um embutido, que eu digo isso por experiência própria, eu passei um período muito mais difícil na nossa vida, em que o que a gente comia era salsicha, era o que tinha. E isso é a realidade de muitas famílias, que o que elas vão comer e vão oferecer para os filhos delas são embutidos, porque são os mais baratos. Ou é uma salsicha, ou é uma linguiça, ou é isso, que são os componentes alimentares que mais têm conservantes e produtos químicos que vai matando ela aos poucos ao longo dos anos. Então, a gordura saturada. Se a gente não consegue levar uma nutrição decente para essas crianças, para daí elas irem para a escola nutridas, não tem como depois exigir delas o desempenho escolar. É uma cadeia tão complexa. Exatamente. E aí, às vezes, a gente vê muitos e muitos candidatos querendo tratar isso de forma simples. Não é simples. Não. Exige muito esforço. Sim, e é uma coisa... E é multidisciplinar. Não adianta eu dizer assim, não, vamos botar aí um neuropediatra e um psicólogo e uma fono que tá tudo certo. Não é. Não é assim que a coisa funciona. É exatamente como tu falou. A gente precisa do nutricionista nessa base. Precisa. Porque hoje em dia, como é necessário essa profissão? Então, a gente precisa do nutricionista, a gente precisa do neuropediatra, sim, é muito importante. Do psicólogo, da fono, e que eles se conversem. Sim. Porque é isso que é importante, essa interdisciplinaridade. O que você fez com o Joãozinho? Não, então nós vamos montar o plano desta forma. Alinhando aqui e aqui, e ao mesmo tempo é o suporte para a família, né? Porque na clínica que a Emily tem ido, eu vejo o quanto é sofrido por aquelas famílias. O quanto é difícil. E me surpreendeu bastante, porque tem muitos pais. Não são só as mães que estão envolvidas, muitos pais estão envolvidos. E aí você vê que acaba, de alguma forma, afetando a vida de toda aquela família. Porque daí você vai fazer a modificação ali, e quem que dá suporte para esse pai e para essa mãe? Sim. Aquele suporte emocional. De, às vezes, tu tá no teu limite, tu tá esgotado. A gente que é mãe sabe como é que funciona. Aí imagina você ter uma criança um pouquinho mais atípica. Sim. É complicado, então é por isso que eu falo que o Cacá é uma coisa que vem do meu coração. Estudei bastante, vi em outros projetos lá em Bagé, no Rio Grande do Sul, eu vi um projeto muito legal que eles fizeram. Então, e juntar isso. E foi um projeto de lei ou é um projeto para o nosso executivo fazer? Eu preciso só entender mais sobre o Cacá nesse sentido, né? Então, é um projeto de lei para que o executivo execute. Por isso que é tão importante o apoio que a gente precisa ter junto ao Estado e ao federal, né? Eu, graças a Deus, tenho um apoio ali da deputada Ana Campanholo, né? Tá bem parceira nossa, assim. E juntar, quando eu apresentei o projeto para ela, eu disse assim, meu Deus, eu amei o nome. Eu também gostei muito desse nome. Então, e fazer essa parceria, para quê? Para buscar recurso para poder manter, porque eu sei que o município não tem como manter isso sozinho. Então, a gente vai atrás, só que o quê? A Câmara precisa dar o suporte para o Executivo. Sim. Não adianta a gente só dizer assim, o Executivo não faz, tá? Mas cadê o suporte da Câmara?
É que é o seguinte, a gente sabe que os recursos da prefeitura, por conta da lei de responsabilidade fiscal, ele não tem como fugir daquilo que a regra diz, né? Exatamente. Então, o custo com a folha de funcionários não pode ultrapassar 55%, da saúde não pode ultrapassar 18%, da educação não pode ultrapassar. Nananã. Então, assim, isso, gente, isso tá. É só você pesquisar sobre a lei, Exatamente. né, que você vai entender como que funciona o orçamento de cada Por prefeitura. que que não pode, vem aqueles recursos carimbados que a gente chama? Uhum. Não, é da educação para essa parte. É, Tu não pode tirar dali. não pode. Se o prefeito autorizar tirar dali, não, sobrou, vamos botar, sei lá, na saúde. Não pode, ele pode ser preso por aquilo ali. É, exatamente. Então é isso que a gente tem que ter, ficar Então, atento a essas questões e isso que também. você falou é tão importante de ter esse contato lá lá na Câmara dos Deputados, porque a única forma de você sair de dentro da lei ali de Da responsabilidade fiscal é conseguindo emenda parlamentar. ajuda fora. É a ajuda fora. Esse dinheiro, é que assim, ó, tá tudo muito. Esse dinheiro não era nem pra estar na mão dos deputados, mas é uma regra lá de cima que não tem como nós mudarmos mais. Então, hoje a gente sabe que os deputados têm em mãos uma quantia, um valor do governo federal para poder incentivar os municípios. Se o vereador ficar só dentro do gabinete, sentadinho atrás da cadeira, ali atrás da mesa dele, e não entender que ele tem que ir atrás E dessas 2 vezes na parcerias. semana na Câmara. E ainda só 2 vezes Duas por vezes na semana. semana na Câmara. Gente, para e pensa comigo o quanto é caro esse funcionário público. Ele vai 2 vezes por semana na Câmara, ele não vai atrás de nada e ele tá ganhando lá o salário dele, que não é baixo, e na Palhoça especificamente, eles aumentaram os seus próprios salários. Numa sessão que durou 40 segundos, porque eu estudei sobre isso, eu vi sobre isso. Então, assim, eu tô falando sobre isso porque eu quero que você reflita sobre as pessoas que estão ocupando essas cadeiras. Exatamente. Há quanto tempo essas pessoas estão lá? O que elas realmente fizeram pelo município? E o quanto é importante acompanhar as sessões da Câmara. E o quanto é importante você. Porque, assim, ó, se tivesse gente lá acompanhando a sessão da Câmara lá do aumento de salário desses vereadores, vocês acreditam mesmo que eles teriam aprovado em 40 segundos esse aumento? Eu não acredito, porque eu já vi Câmara de Vereadores lá da cidade que eu morava votar um aumento, a população se revoltar e na próxima sessão da Câmara ir pra lá e fazer um escarcéu, um auê, uma bagunça, e na outra sessão da Câmara eles cancelarem o aumento. Eles revogaram. Revogarem. Por quê? Porque a única coisa que bota medo em político é o É o povo. povo. Político não tem medo da justiça, político não tem medo de cadeia, porque eles são privilegiados. Eles não vão ficar lá junto com todos os bandidos, não, gente. Nenhum político preso ficou na mesma cela que bandido. Vocês acham isso? Vocês já estão enganadíssimos. Eles são tratados com privilégio até dentro da cadeia. Então, assim, político não tem medo de cadeia, político não tem medo de outro político, o político não tem. Ele não tem medo de nada, ele só tem medo do povo. Ele tem medo do povo porque é o povo que tem o poder de botar e tem o poder de tirar. Só que isso a gente precisa conscientizar também a população. De ir atrás, de olhar, mas você não votou nele. Independente disso, alguém votou nele, o meu vizinho votou nele, o meu parente votou nele, não sei, alguém colocou ele lá. E independente, ele não tá legislando Só pra quem votou só nele. para aqueles 2.000 votos que ele levou, ou só para aquele bairro que ele mora. É. Não, ele vai legislar para o Pra município cidade inteiro. Ele tem que minimamente conhecer cada cantinho do município e saber. Então é complicado. A gente precisa sim, de todas as formas, acompanhar a política. Tem que acompanhar, tem que ser criterioso na hora de escolher seus candidatos. Tem muitas opções boas, não dá para fazer mais do mesmo. Eu acho que no mínimo que tem que fazer é dancinha das cadeiras. Se fez em 4 anos, fez. Se não fez, no próximo eu vou dar oportunidade para outra pessoa poder mostrar aquilo que ela pode fazer. Não tô falando, eu não vou nem dizer que eu sou contra a reeleição de vereador, não, porque eu vejo que alguns realmente trabalham, né? Estão lá para fazer a diferença. Mas que de vez em outra tem que fazer uma rotatividade, tem sim, porque
não é carreira, não é pra ser carreira. Não é pra eu ficar. Eu vi que Palhoça, até convidei ele pra vir aqui, não vou falar mal de você, não, vereador. Mas eu vi que tem um vereador aqui na Palhoça que já entrou no Guinness Book de Sim. quantas vezes ele já foi eleito, né? O vereador mais eleito do Brasil, né? Não sei nem se é do mundo, mas eu sei que ele entrou lá na. Então, assim, será, gente? Será que não seria a hora de talvez pegar essas pessoas que já estão lá há mais tempo e dar umas férias para eles de 4 anos e deixar outro fazer? E se daqui 4 anos deu ruim, traz ele de volta, É. né? Mas eu acho que precisa dar oportunidade para essas pessoas boas que estão chegando. Então. Abre o teu olho, observa, não vota lá no teu parente só porque ele é teu amigo, teu tio querido, aquele que te emprestou um dinheiro, nada disso. Vota realmente naqueles que têm capacidade técnica de fazer, que entende o que tá falando, que tem projetos e propostas concretas e que principalmente que já vivia a vida pública antes, porque essas pessoas que nunca se colocaram à disposição de servir os outros não vai ser na política, né? E Não que vai está ser. disposto a se doar, né, Renata? Porque não adianta. Eu sou político, eu tenho que ter a minha casa aberta, Tem que ter. né? Então não é aquilo assim, não vou atender ninguém, não falo com Não, eu, ninguém. eu até Então, isso é brinco. muito importante, é a proximidade do povo. A gente tem ótimos exemplos aí. Nós temos deputados estaduais, deputados federais que recebem. Aqui na Uhum, LESC, a maioria tem gabinete aberto. Eu adoro a deputada Ana Campagnolo, por isso que essa grande parceria, porque uhum, ela é aberta, ela me trouxe essa visão do acompanhar, porque ela não fica aqui, ela vai uhum. lá para o oeste, dali a pouco ela está lá no norte do estado, ela já está no sul, já voltou para cá, então acompanha. E isso não é o deputado estadual só que tem que fazer. Olha, eu não conheço ainda a deputada. Espero um dia conhecê-la, ter a oportunidade de conversar com ela, mas já quero parabenizá-la, porque se tem uma coisa que eu falei aqui algumas vezes e que me irrita demais, é um candidato ser eleito pelo povo para ser deputado e a hora que ele vira deputado ele acha que ele é celebridade, Estrelinha. estrelinha. Aham, Ah, porque as pessoas precisam estender o tapete vermelho para exatamente. passar. Ai, É o contrário, né? É ao exatamente. Os contrário. papéis estão Você deve estar invertidos. aberto para receber aquela população e agradecer, Exatamente. porque você só está lá sentado naquela Aí cadeira criou, porque teve aquela aí cria-se pessoa. uma barreira gigantesca, porque é o deputado. Quem que é o deputado? Funcionário público, que eu pago o salário dele com o meu trabalho, com o trabalho, né, da Letícia, com o trabalho da mãe dela, do esposo. E aí o cara acha que ele virou estrelinha, não come no mesmo lugar que o Não, povo, não, você vai olhar pra eles, eles estão de terno, de sapato chiquérrimo, um calorão de gravata. rodeados de segurança, e eu não tô falando que não tem que ter segurança mesmo. A gente tem visto aí o que tem acontecido, É, né? Então uma cadeira voa do nada. tem que ter segurança, mas o deputado tem que ser acessível, porque não faz Exatamente. sentido nenhum esse estrelismo que existe nas nossas câmaras estaduais e federais hoje. Senador, então, né? Parece que Não, ele virou um rei, né? é verdade. Às vezes é mais fácil falar com o presidente da República do que com o senador. Não, e pra você ver que isso é desde sempre, eu me lembro quando eu era criança que tinha um quadro na Praça é Nossa com o senador, você lembra? Aham, lembro da mala do dinheiro. Desde aquela época, né, já se brincava com essa ideia de senador, que é o cara de luxo, que tudo é luxo, luxo, né? Então, assim, eu acho que deu, né? Deu dessa palhaçada de ficar gastando o nosso dinheiro para poder satisfazer desejos individuais, sendo que o nosso dinheiro devia voltar inteiramente para a Exatamente. comunidade. E principalmente em Santa Catarina. Santa Catarina recebe uma quantia ínfima perto do que ela paga para Brasília. Sim. Então é um absurdo isso. E como que a gente vai idolatrar e não vai correr atrás dessas emendas? Sim. Então o município, o vereador, ele tem que ir. Uhum. Então ele tem que gastar sola de sapato É isso aí, eu para ir concordo atrás, plenamente correr, contigo. bater lá no gabinete, ó, deputado, ô, aqui, Palhoça, existe no mapa, tá vendo? É. Né? E pedir, porque a prefeitura não dá conta sozinha.
E não adianta apontar esse ou aquele porque a culpa é do secretário, porque a culpa é do prefeito. E a Câmara? Cadê o apoio da Câmara? A população tem que perceber que a prefeitura e a Câmara tem que andar lado a lado. E eu não falo assim lado a lado não, tu finge que tu faz, eu finge que fiscalizo. Não, é aquela coisa assim, prefeito, vamos fazer tal projeto? O prefeito vai dizer assim, eu não tenho recurso para isso. Então o vereador vai dizer, então vamos correr atrás? E ao mesmo lado, tanto correr atrás da emenda, quanto também de conseguir gerar esse recurso. Porque assim, ó, eu acredito que toda gestão pública, não tô falando da gestão só da Palhoça, tô falando da gestão de Floripa, da gestão de São José, da minha cidadezinha que eu vim lá, Pimenta Bueno, Rondônia, em que se for fiscalizado contrato por contrato, você vai encontrar muitas brechas para diminuir despesa e liberar esses recursos. Mas as pessoas, quando são vereadores de situação, não fiscaliza porque eu não quero manchar o nome do meu candidato que ganhou. E quando é oposição, fica trancando os bons projetos de andar. Exatamente. Então, a Câmara de Vereadores... oposição por oposição. Oposição por oposição. E não oposição porque tá pensando no povo. Exatamente. Né? Então, eu acho que isso também precisa mudar dentro das câmaras e é fazer somente o papel do vereador, que é fiscalizar, legislar e ir atrás e tá perto do povo, né? Porque o povo é que vai dizer para ele das necessidades, é o povo, não tem outra pessoa. E se nós tivermos, imagina, gente, vamos falar em número da população. Quantos habitantes tem Palhoça, Letícia? 246 mil. 246 mil. Você imaginou se nós tivéssemos 246 mil fiscalizadores do serviço público da Palhoça? Hoje, atualmente, a gente tem 146 mil eleitores. Então, o restante é criança, ou tá ali menor de 16 anos, ou já passou dos 70, né? Então, se esses 146 mil, não precisava os 246 Nem precisava todo mundo, os 146 mil, se ficasse de olho naquele vereador que ele votou, é exatamente isso. O Brasil todinho já estava diferente. Mas assim, como a gente tá falando... Já tinha quem tá na cadeia, não teria voltado à presidência, digamos assim. É exatamente isso. Então, é isso que a gente precisa. Porque eu não acho justo o discurso de que não tem recurso. Eu acho que o recurso é extremamente mal gerido, porque ficar usando esse discurso de sempre, não tem recurso, não tem recurso... Tem recurso, gente. Só é a gestão que é muito complexa dentro do setor público. Gerir uma empresa privada, por mais difícil que seja, muitos dos nossos empresários também não sabem fazer isso, mas ainda assim é muito mais fácil do que gerir o setor público. Só que, ao mesmo tempo, é essa bagunça porque o dinheiro não saiu do bolso dele, o dinheiro não saiu do bolso do prefeito, aí ele acha que ele pode sair deliberando obra de qualquer jeito. E não existe recurso público. Não existe. Exatamente. Essa é a verdade. O recurso é nosso. O recurso é privado. Mas aí é que nem a gente disse, não saiu do bolso do gestor. Por isso que eu sou completamente a favor de, principalmente pro cargo de prefeito, um cara ter sido um gestor excepcional na vida dele. Porque é um cara que nunca construiu nada. Um cara que nunca geriu a própria vida. Ser prefeito de uma cidade que vai movimentar milhões, o que ele vai fazer com esse dinheiro? Não vai gerir direito, né? Não vai. Então, essa é a minha visão. Por incrível que pareça, a gente já tá há quase uma hora, faltando 10 minutinhos aí para dar uma hora de bate-papo. Passa muito rápido mesmo, até porque é um assunto que a gente gosta de falar e que precisa ser dito. É verdade. E eu queria, Letícia, que você agora, nessa reta final, deixasse um recado, tanto para os seus eleitores, quanto para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, que estão em dúvida, né, de quem votar aqui na Palhoça, de por que votar na Letícia dos Anjos. E aí, deixa um recado final para eles. Então, por que votar na Letícia? É um sangue novo, é uma pessoa nova que vem... Quero, sim, fazer uma Palhoça ainda melhor. A nossa Palhoça tem muito o que crescer. E na proteção e no cuidado com as nossas crianças, porque o que tem vindo lá de cima do federal é muito prejudicial, sim, para as nossas crianças. E a gente precisa ter esse cuidado aqui na base. Sim. Começa por aqui. E não só
cuidando das crianças, mas da família como um todo, porque num município que tudo vai bem, a família como um todo vai bem. Sim. Então, o que a gente precisa? De sangue novo, que quer fazer diferente, que quer realmente a evolução da cidade e cuidar, né? Cuidar das pessoas. Eu, como gestora de pessoas, quero sim cuidar das pessoas e fazer a Palhoça evoluir, né? Dar uma oxigenada e trazer e endireitar a nossa Palhoça, né? É isso aí, fico muito feliz com a tua presença aqui. Acho que foi um bate-papo muito válido. Eu te desejo, assim, ó, toda sorte de bênçãos, que Deus possa abrir todas as portas necessárias para que você realmente alcance. Te conheço bem pouco agora, mas eu tenho 1 hora de gravação para eu poder te cobrar. Exatamente. Caso você seja eleita. Eu brinco, né, com todos os candidatos que vêm aqui, mas isso é muito sério, porque se todo eleitor gravasse na memória aquilo que os candidatos o prometeram, eles iriam tomar atitudes diferentes nas próximas eleições. Então eu estou aqui para poder realmente deixar gravado na memória das pessoas aquilo que as pessoas tiveram a coragem de vir aqui, de sentar à mesa comigo, de compartilhar. E eu falo para todo mundo, eu falo assim, olha, eu, como nunca consegui ficar sem me envolver na política, eu vou ser a primeira pessoa a te cobrar se eu estiver fazendo uma merda que você prometeu aqui, sentado na minha cadeira, de que iria ser diferente. E não é por você, Letícia, é por todos, porque esse é o papel do setor público. Decidiu servir? Sirva com amor, sirva com vontade e trabalhe, arregace as mangas. Não é justo você ganhar. Competência sem desculpa. É assim, ó, não é justo a gente pagar um salário que a gente vai pagar para um vereador sem ele desempenhar o papel dele. Não é. Você aí no teu trabalho, você recebe sem trabalhar? Não recebe. Você é demitido. Por que, que a gente faz não corpo mole, é demitido. Se faz corpo mole, você é demitido. Por que, que a gente não tá demitindo esses vereadores aí que estão fazendo corpo mole esses anos todos? Então, assim, ó, demita teu vereador, escolha outro e contrate outro para essa nova eleição. É isso que eu tenho para dizer para você. Não se esqueça, o poder de contratar e de demitir tá na sua mão. Exatamente. Dia 6 de outubro, Letícia dos Anjos, 22/7/22. É isso aí. E se você quer conhecer mais candidatos aqui da região da Palhoça, dá uma olhadinha aí, né, no nosso YouTube. Ali a gente tem algumas entrevistas. @podtalk_cast lá no YouTube. @podtalk.cast no Instagram. Por favor, se você assistiu até aqui, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você ouvir mais. Terminando essa parte política, a gente vai vir falar sobre empreendedorismo aqui no nosso canal. Então, fica de olho que vai vir muito conteúdo legal aí. E manda para todo mundo que você acredita que precisa conhecer a Letícia, que precisa conhecer um pouquinho mais da políticas da Palhoça e que a gente possa realmente fazer uma eleição bonita, uma eleição decente e que os próximos 4 anos seja de prosperidade para a cidade da Palhoça. Amém, É se isso Deus quiser. que eu quero, que eu desejo. E até mais, até a nossa próxima entrevista. Tchau, tchau. Tchau, tchau.